Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. O tema de hoje é o Evangelho de Marcos, a primeira multiplicação dos pães. Nós vamos encontrar o capítulo 6, versículos de 30 a 44. Antes de tudo, meu nome é Liliane, eu sou espírita e os vídeos que eu faço no meu canal, eu coloco alguns temas sob a ótica do espiritismo. Eu faço o convite a você se inscreva no meu canal, ative o sininho, assim que eu publicar um novo vídeo, você vai ser avisado. Deixe o seu comentário, curta, compartilhe. Se quiser sugerir um novo tema, é sempre um prazer escutar a opinião de vocês. Nós vamos iniciar a leitura. A tradução que eu estou lendo é a NVI, é a nova versão internacional. O versículo 30 diz o seguinte: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Do que eles estão falando? É o seguinte: num vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada, Jesus tinha enviado os seus 12 apóstolos em missão para que durante essa viagem eles fossem, ensinassem, curassem e expulsassem os espíritos que eles diziam espíritos imundos, que era um trabalho de desobsessão. Quando os apóstolos chegaram, eles queriam falar com Jesus, contar o que tinha acontecido, como é que tinha sido a tarefa deles, como eles tinham desempenhado a missão que Jesus tinha dado a eles. É como a gente, quando chega de viagem, a gente quer contar, né? Dizer o que aconteceu. Eles tinham acabado de chegar. Versículo 31. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade para entender o que é dito e eu gosto de recorrer a outras traduções. A Bíblia King James, ela vai dizer o seguinte, do versículo 31, que esclarece, né, um pouquinho melhor. Então convidou-lhe Jesus: vinde somente vós comigo para um lugar deserto e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. Então Jesus estava lá, curando, ensinando, e as pessoas iam atrás de Jesus, era um entra e sai danado de onde eles estavam. Onde eles estavam, Jesus e esse povo todo. E aí chegaram os 12 apóstolos, queriam conversar com Jesus, estavam cansados da viagem, porque as viagens naquela época elas eram feitas a pé, eram cansativas, desgastantes, e eles queriam conversar com Jesus, precisavam se alimentar. Jesus falou: olha, vamos lá para um lugar mais tranquilo, mais sossegado, e aí a gente pode ficar, né, só a gente e conversar. Versículo 32, então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. É que assim, na região onde eles estavam, existia um lago gigante e vários povoados à beira desse lago. Jesus falou: olha, vamos lá, a gente vai nesse barco, vai para um lugar desabitado. Deserto não é aquela coisa, camelo, areia, sol. É um lugar desabitado. Vamos para um lugar que não tenha gente, para a gente ficar tranquilo. Versículos 33 e 34. Mas muitos dos que ouviram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Foram Jesus, seus apóstolos, num barco,
pessoal viu lá da margem, olha, eles estão indo para tal lugar, e correram. A hora que Jesus chegou, eles estavam lá. Jesus olhou, morreu de pena dessas pessoas. Por quê? Porque ele via que elas estavam famintas de ensinamentos. Elas estavam carentes. Por que a comparação com um pastor? Na época de Jesus, ou a pessoa era pastor, que cuidava de rebanhos, ou era agricultor. E o pastor, ele era responsável pelo cuidado e proteção do rebanho. Era assim que Jesus se sentia. Ele ensinava como é que essas pessoas se relacionavam com Deus, porque na época de Jesus, eles recebiam ensino religioso, mas uma coisa formal, distante, que de fato não os conectava a Deus. Então Jesus falou, não, eu vou ensinar essas pessoas. 35 e 36. Já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Eles estavam num lugar desabitado. Os discípulos, falaram, olha, já está tarde, esse pessoal precisa comer, Fala para cada um que se vire, que vá procurar, Vá perto das cidades e compre alguma coisa para comer, porque nós não temos nada aqui. Então, ele disse assim, eles que se virem. Versículo 37, olha a atitude de Jesus como é diferente. Ele, porém, respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. Os apóstolos falaram assim, manda embora cada um que se vire, que consiga a sua comida. Jesus diz, deem-lhes vocês algo para comer. Ele diz assim, não, isso não é problema deles, o problema é nosso. Eles lhe disseram, isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Os apóstolos falaram assim, poxa, olha, um denário era quanto ganhava um trabalhador braçal pelo seu dia de trabalho. Então, eles precisavam de 200 dias de trabalho ou 200 pessoas trabalhando durante um dia para conseguir dinheiro para alimentar aquele povo todo. E eles falaram assim, a gente vai gastar o nosso dinheiro comprando pão para eles? Jesus disse assim, olha, isso aí é com a gente, o problema não é deles, é nosso. E os discípulos, deixa para lá, não vamos gastar dinheiro com isso não. Versículo 38. Perguntou ele, Jesus perguntou, quantos pães tem? Verifiquem. Pode parecer estranho, eu vou só pausar no meio desse versículo, mas assim, quando as pessoas saíam para qualquer lugar, elas sabiam, primeiro, não tinha iFood na época, elas tinham que levar o que elas iriam comer. A alimentação básica, para quem se deslocava de um local para outro, era pão. Era fácil, eles levavam com eles e comiam o pão. Não tinha supermercado, não tinha nada, uma cidade era distante da outra, os povoados muito pequenos. Então eles falaram assim, vê aí o que as pessoas têm, Perguntou ele, quantos pães tem? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Então, das pessoas que estavam lá, eles conseguiram localizar 5 pães e 2 peixes. Por que Jesus mandou fazer um levantamento do que tinha? Para ele nos ensinar a respeito de compartilhar. 39. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde.
Então, se tem grama verde, não é deserto, areia, aquela coisa que a gente tem, né? Esses estavam num lugar afastado. Por que que Jesus pediu para que eles sentassem? Na época de Jesus, como as pessoas se alimentavam, não é como hoje, né? Mesa, cadeira. Elas se sentavam no chão. Então, Jesus manda se sentar, já é um prenúncio, né? Quando a gente senta, né, numa mesa com as cadeiras, tudo, a gente sabe que a gente vai comer. Então, quando ele dá essa ordem, as pessoas já sabem que vai chegar uma refeição. Agora, de 40 a 44. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, para organizar um pouquinho. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Além de tudo, né, Jesus nos ensina através das suas atitudes nos mínimos detalhes. Primeiro, ele olha para os céus, então ele olha para Deus. Ele dá graças, ele agradece o alimento e ele pede que seus discípulos, aqueles que disseram, olha, manda cada um para sua casa, cada um que se vire, né? Ele manda que cada um ajude a distribuição do alimento. Olha o ensinamento de Jesus, a profundidade disso. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 2 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Por que 5.000 homens? É machista dizer que só conta homem? Não, na época de Jesus não se contavam mulheres nem crianças. Então a gente pode pôr um bocadinho mais de pessoas. Todos comeram e sobrou, né? Não é que faltou, sobrou. Bom, vamos entrar rapidamente num detalhezinho. Segundo a ótica espírita, não existe milagre. Por quê? O espiritismo não aceita as coisas que Jesus fez e falou e ensinou e mostrou, ele aceita. Mas o que ele não aceita é que Deus, sendo perfeito, faz uma lei para dizer depois, olha, essa lei é assim, mas eu vou fazer de outra maneira. Deus não tem o jeitinho brasileiro de contornar a situação. O que ele faz é perfeito. Então, Jesus não fez milagre. Milagre não é só algo maravilhoso, é algo que foge das leis de Deus. Jesus jamais faria alguma coisa contrariando as leis de Deus. É exatamente, a vida dele é reforçando essa união com Deus. Acontece que nós não conhecemos todas as leis de Deus. Aliás, o pouco que a gente conhece, a gente tem dificuldade de compreender. É como na época onde os bandeirantes estavam desbravando o Brasil, um deles ficou famosíssimo porque ele acendeu o fogo. Ele fez fogo, era uma coisa maravilhosa, foi um milagre. Hoje em dia, né, você pega um isqueiro, um fósforo, quem que vai se espantar com isso? Então, nós não conhecemos alguma coisa, não diz, né, que aquilo lá é um milagre, simplesmente algo que escapa da nossa compreensão. Se nós pensarmos bem, toda a vida de Jesus é um milagre, porque ela escapa da nossa compreensão. Ele está num grau tão elevado de perfeição moral que nós simplesmente não conseguimos abarcar com a nossa compreensão de hoje. A mensagem é essa. Aguardem o próximo vídeo. Muito obrigada.